O poder dos primeiros 10 mil investidos. Se você acha que 10 mil reais é pouco, eu vou te mostrar porque esse pode ser o valor mais importante da sua vida financeira. O primeiro grande desafio financeiro do militar não é ficar rico, é chegar nos primeiros 10 mil investidos. Porém, exigem algo muito mais difícil do que dinheiro. Eles exigem mudança de comportamento, como a disciplina, paciência e principalmente controle, porque no começo parece que nada acontece, você guarda pouco, investe pouco e o patrimônio cresce devagar. Mas é exatamente aí que muita gente desiste. Só que quem consegue passar dessa fase entra em um jogo completamente diferente. Hoje eu vou te mostrar o verdadeiro poder dos primeiros 10 mil investidos e por que esse valor muda completamente sua mentalidade financeira. O início é o mais difícil. Juntar os primeiros 10 mil não é fácil, principalmente para quem ganha pouco, começou do zero ou nunca teve educação financeira. Porque no começo, você precisa lutar contra os impulsos, a comparação, os gastos desnecessários, além da ansiedade por resultados rápidos. E tudo isso enquanto o patrimônio ainda parece pequeno. É como empurrar um carro parado. A parte mais pesada é no início. A maioria se perde no caminho. Não porque ganha pouco, mas porque desiste antes. Começa motivado, guarda por alguns meses e depois volta para os velhos hábitos. Ou então, sempre encontra uma desculpa para gastar. É isso que acontece com a maioria. E isso cria um ciclo perigoso. A pessoa trabalha anos, mas nunca acumula nada. Agora vem a virada. Quando você chega nos primeiros 10 mil investidos, alguma coisa muda. E não é só o valor, é sua mentalidade. Porque pela primeira vez você vê patrimônio acumulado, percebe que consegue construir e entende que o processo funciona. Você deixa de apenas sobreviver financeiramente e começa a construir o efeito motivacional. Existe um detalhe importante: os primeiros 10 mil criam motivação real, porque até ali o progresso parece invisível. Mas depois desse ponto, você começa a enxergar crescimento de verdade. E isso muda completamente sua relação com dinheiro. Você passa a pensar mais antes de gastar, porque entende o esforço necessário para construir patrimônio, o poder dos juros compostos. Os juros compostos começam a ficar mais perceptíveis. Antes disso, o crescimento parece lento, mas depois de um certo patrimônio acumulado, o dinheiro começa a ganhar força. É como uma bola de neve. No começo, quase não se move. Depois acelera. O primeiro marco financeiro. Os 10 mil representam mais do que dinheiro. Representam disciplina, consistência e mudança de identidade. Porque a partir daqui, você começa a se enxergar como alguém que investe. E isso muda suas decisões. A armadilha. Muita gente chega nesse valor e depois destrói tudo. Saca para gastar, troca de carro, compra por impulso e volta para o zero. O problema é que reconstruir é sempre mais difícil. Por isso, proteger esse patrimônio é fundamental, diferencial do militar. O militar tem uma vantagem enorme nesse processo: disciplina. Porque construir os primeiros 10 mil não exige genialidade. Exige repetição, guardar todo mês, investir todo mês, continuar mesmo sem resultado imediato. E isso combina totalmente com disciplina militar. O começo é lento demais. Essa é uma verdade que ninguém te conta. Você investe e o patrimônio quase não muda. Mas isso é normal, porque o crescimento mais forte acontece depois de anos. O problema é que a maioria quer colher rápido, antes mesmo de plantar direito. Tem que pagar a etapa para chegar lá. O caminho do militar. Se você quer chegar lá, comece a controlar seus gastos, investir todo mês. Pare de esperar o momento perfeito. Comece pequeno e mantenha a constância. Porque patrimônio não nasce de grandes movimentos. Nasce de hábitos repetidos e muito suor. Depois desse marco, o jogo começa a mudar. Vendo o patrimônio e rendimentos crescendo, te estimulam a continuar. Além disso, você ganha experiência, confiança, clareza e motivação. E o mais importante, prova para si mesmo que consegue construir patrimônio. Entendeu o poder dos 10 mil? Agora que você entendeu por que os primeiros 10 mil são tão importantes. Não pelo valor em si, mas pelo que eles representam. Porque quem consegue chegar nesse ponto, normalmente já desenvolveu o que realmente gera riqueza: a disciplina. O difícil não é multiplicar dinheiro. O difícil é construir os primeiros tijolos. Depois disso, o processo começa a ganhar força. Então pare de pensar apenas em ficar rico rápido.
Seu foco agora precisa ser simples: chegar nos primeiros 10 mil investidos. Porque esse pode ser o ponto que muda toda a sua vida financeira. Aqui é farda e grana. Disciplina no serviço. Estratégia no dinheiro.